sobre a especificidade do conhecimento filosófico. Nesta sessão, vamos trabalhar com distinções feitas pela pensadora brasileira Marilena Chaui sobre a questão da diferença da filosofia em relação aos demais conhecimentos, a partir de 4 pontos principais. O primeiro ponto trazido pela Marilena Chaui nos diz respeito sobre a ideia de visão de mundo. Comumente, nós confundimos o sentido de filosofia com uma ideia de uma visão de mundo específica. Como, por exemplo, quando se utiliza a filosofia para falar a filosofia da empresa, a filosofia de determinado povo, enfim. Esse sentido de filosofia que ele expressa uma visão de mundo, ele não se adequa à filosofia como nós estamos estudando aqui no curso. A filosofia ocidental, então, ela não se resumiria a esse sentido comum que se dá à visão de mundo enquanto filosofia, né? Ela não se resumiria a isso, porque ela não é uma visão de mundo específica. Nesse sentido, se ela for considerada uma visão de mundo específica, ela vai se confundir com a cultura. E, de fato, não seria próprio da filosofia se fechar a reflexão somente da cultura ou uma visão específica de mundo, né? Então, nós vamos ver que a filosofia, ela, embora ela fale sobre a questão da visão de mundo, ela nos traga visões de mundo, no sentido em que, quando nós fazemos uma reflexão filosófica, nós estamos constituindo mundos, estamos, de certa maneira, criando mundos, né? Então, isso tem a ver com uma visão de mundo também, mas a filosofia ocidental ela não se resumiria apenas a essa questão de uma visão de mundo específica, porque isso a confundiria com a cultura. Um outro ponto diz respeito à questão da sabedoria de vida. Comumente, é possível confundir a filosofia com a religião, como, por exemplo, quando alguém diz a filosofia do cristianismo ou a filosofia do budismo. E, de fato, a filosofia ela não está nesse registro religioso. Ao contrário, ela não é conflitante com a questão religiosa, tanto que nós temos diversos religiosos que se utilizam do saber filosófico, principalmente na Idade Média, para refletir sobre as questões ligadas a Deus. Mas, de fato, a filosofia ela não é somente uma sabedoria de vida e nesse sentido, ela não seria confundida com a religião. A filosofia, então, né, ela seria um esforço racional, sistemático e rigoroso para compreender o universo com uma totalidade ordenada e uma totalidade de sentido. Então, essa é a definição que a Marilena Chaui nos traz para refletirmos sobre a diferença da filosofia em relação à cultura e a filosofia em relação à religião. Um outro ponto interessante notar também é que a filosofia ela é concebida como o conhecimento que busca uma fundamentação teórica das práticas humanas. E não somente teórica, uma fundamentação crítica. E como vimos no slide anterior, o criticismo ele não é considerado como algo rude, e sim como uma prática subjacente ao exame racional da realidade, né? Então, a filosofia ela é esse esforço racional, sistemático e rigoroso. Então, nesse sentido, ela não é somente visão de mundo, ela vai além de uma visão de mundo e também por ela ser um conhecimento que busca fundamentar de modo teórico e crítico as práticas humanas, ela não se resumiria a uma sabedoria de vida, ou não se resumiria a uma religião, e sim iria além disso. Embora a filosofia possa ser utilizada, né, como uma visão de mundo, né, a filosofia ela está dentro de um processo de sabedoria de vida, ela não se resume a isso, porque ela vai além desses processos e necessariamente a especificidade do conhecimento filosófico exige que quem resolva se aventurar
por essas trilhas do pensamento filosófico ocidental, se utilize também da produção teórica para conhecer as questões as quais o pensamento ocidental está discutindo através da filosofia.